Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de álgebra estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos. O importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Perfeito? Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar, que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, nós estamos falando de divisibilidade e restos, perfeito? Nós havíamos feito na videoaula anterior falando sobre o critério de divisibilidade por 7, tá certo? No primeiro caso, estaremos fazendo agora o critério de divisibilidade por 7, o segundo caso, tá certo? Na primeira parte a gente viu os números que tivessem até 3 algarismos. Estaremos vendo agora os números com mais de 3 algarismos, 4 ou mais algarismos, tá certo? Vamos ler? Vamos ler a regrinha? Um número com mais de 3 algarismos é divisível por 7 quando a soma das classes ímpares, diminuída da soma das classes pares, geraram um número divisível por 7. Vamos ver os exemplos, gente? Verifique se os números abaixo são divisíveis por 7. Olha aqui o primeiro. 32.853 é um número com mais de 3 algarismos, no caso tem 5, né? Então vamos aplicar o segundo caso, tá certo? Como é que vai ser a aplicação desse caso? A soma das classes. Eu estou falando em classes. O que é classe? Vamos lembrar rapidinho que são classes? Olha só. 853 é a primeira classe, né? A classe das unidades simples. O 32 já faz parte da segunda classe, classe dos milhares, não é isso? E assim por diante. Vamos pegar um outro exemplo aqui no final, só para mostrar, lembrar de classe. Olha aqui, essa é a primeira classe, essa é a segunda classe, terceira classe, quarta classe. Tá certo? Então o que ele vai falar? A soma das classes ímpares, ou seja, 375 mais 196, diminuindo da soma das classes pares, 792 mais 45, não é isso? É a soma das ímpares menos a soma das pares. Perfeito? Isso que são classes. Tá bom? Então, vamos trabalhar o primeiro, então. 32.853. Aqui eu não tenho classe para somar, eu tenho duas classes, né? Então, eu farei o quê? Ó? A primeira classe menos a segunda classe. 853 menos 32, esse número precisa ser um múltiplo de 7. Vamos ver se é. Ó. 821, não é isso? Que dá essa diferença. 853 menos 32 dá 851. Será que 821, desculpa, será que isso é múltiplo de 7? Vamos verificar. Aí, lembrando daquela nossa historinha, né? Do primeiro caso. Eu caí agora no número de 3 algarismos, então tenho condição de fazer o nosso primeiro caso. Tá bom? Então, gente, quanto é que dá isso aqui? Vamos lá? Esse número será divisível por 7 se o algarismo das unidades, somado ao triplo das dezenas, somado ao dobro das centenas, gerar um múltiplo de 7. 1, 3 vezes 2 dá 6, 1 mais 6 dá 7, 7 mais 16 dá 23. 23, gente, não é múltiplo de 7, perfeito? E aí a gente tem condição de saber o resto, isso é que é interessante, não é isso? Qual é o resto? Qual é o múltiplo de 7 mais próximo de 23 para baixo? Anteriormente seria o 21. Então, 32.853 não é múltiplo de 7 e deixa o resto 2. Sabe por quê? 23 menos o múltiplo mais próximo, 21, dá 2. Perfeito? 32.853 não é múltiplo de 7, deixa o resto 2. Vamos partir para o segundo exemplo? Podemos? Olha só. 761, 346, 761.346. Mesma situação, eu tenho apenas duas classes, a primeira e a segunda, é só a diferença. Olha lá. 346 menos 761. Olha só, e agora tem um detalhe. Essa conta vai dar negativo, né? Então eu vou fazer de um caso, primeiramente por uma situação, e depois eu vou fazer um outro caso de uma forma um pouquinho diferente. Quando isso acontece, gente, olha só, eu devo fazer o seguinte, uma das saídas possíveis, tá? Eu devo somar, né, a essa primeira parcela, tá sendo, no caso aqui seria minuendo subtraindo, né? Eu devo somar o minuendo
um múltiplo que eu conheça de 7 de tal maneira que ele se torne maior que esse, para que essa diferença não seja negativa, tá certo? A gente vai ver que ela poderia até ser negativa, mas vamos fazer assim, dessa forma diferente agora. Eu vou somar, por exemplo, 420, tá certo? Sabe por quê? Quando eu somo 420, que eu tenho certeza que é quanto? 60 vezes 7, é um múltiplo de 7, tem que ser um múltiplo de 7, por favor, tá bom, gente? E aí eu teria o seguinte, ó, 346 mais 420, isso dá quanto? Ó, 766. Foi o bastante, né? Ficou maior. 766 menos 761, isso dá quanto? Dá 5. Ou seja, esse número não é divisível por 7 e, além disso, deixa o resto 5. Exatamente o resto 5. Perfeito? Quer dizer, se por exemplo aqui desse um número, né? No caso deu 5, ficou fácil, né? É o que passou do zero, que é o primeiro múltiplo de 7. O primeiro múltiplo natural. Né? Agora, se desse, por exemplo, aqui, vamos supor, 47. Eu vou verificar qual é o múltiplo mais próximo, seria 42, teria passado 5. Tá bom, então? Então, 761.346 não é múltiplo de 7 e deixa o resto 5. Tá? Eu fiz aqui até a verificação dessa divisão, né? 761 dividido por 3, 761 346 dividido por 7, isso dá 108.763 e realmente o resto 5. Tá certo? Vamos ver mais uma? Olha isso aqui agora, ó. 93.354.289. Será que esse número é divisível por 7? Ele será se a soma das classes ímpares, olha quais são elas, 289 mais 93, diminuído da soma das classes pares, aqui é uma só, 354, se isso aqui gerar um múltiplo de 7. Vamos ver quanto dá essa brincadeira aqui, ó. 289 mais 93 dá 382, menos 354, dá quanto isso? 28. Ih, rapaz, que legal. 28 não é múltiplo de 7? Então quer dizer o seguinte, esse número aqui, gente, é múltiplo de 7 e deixa claro, né? Se ele é divisível, deixa o resto 0. Tá bom, então, gente, 93.354.289 é múltiplo de 7 e deixa o resto 0. Fiz a continha aqui só para verificar lá. Isso dá 13.336.327 e realmente o resto é 0. Vamos fazer mais uma, essa agora macro, né? uma bem maior, para a gente realmente fechar esse assunto, né? Que a gente vê que é muito mais uma curiosidade, né? É por isso que a gente não ensina isso para os nossos jovens, né, gente? É o critério de divisibilidade por 7, a gente está vendo que ele é muito difícil, então você imagina você encher, né, a garotada de conceitos e conceitos, aí fica difícil, né? Então isso aí é descartado. A gente, quando tem que fazer uma divisão, a divisibilidade por 7, a gente vai realmente né, e faz a divisão e acha o resto, que é muito mais rápido do que ficar decorando duas regrinhas diferentes, já que o 7 tem dois casos diferentes. Vamos ver essa, ó. 45 bilhões, 196 milhões, 792.335. Será que esse número é divisível por 7? Vamos lá? Soma das classes, classes qual? Classes ímpares, 375 mais 196, menos a soma das classes pares, 792 mais 45. Vamos ver quanto dá isso? Ó. 375 mais 196, isso dá 571, não é isso? Menos 837. E aqui eu vou fazer diferente. Eu estou vendo que isso aqui vai dar um número negativo, mas vamos fazer essa conta? 571 menos 837, isso dá menos 266, perfeito? E agora sim, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar múltiplos de 7 até que esse número vire positivo, até que ele se torne positivo. Vamos ver? Olha só, menos 266, eu lembrei aqui, peraí, o 280 é múltiplo de 7, não é isso? É 40 vezes 7. Olha lá, menos 266 mais 280, isso dá quanto? 14. Ih, rapaz, que barato. Essa diferença deu 14, isso quer dizer o quê? 14 é múltiplo de 7? É, né? Então quer dizer que 14 é múltiplo de 7, então esse número todo gigantesco aqui, o 45 bilhões e tal, ele é múltiplo de 7, tá bom? Claro que vai deixar, ao ser dividido por 7, vai deixar o resto 0. Perfeito, gente? E aí tem um detalhe. Eu somei o 280, mas se eu tivesse somado, por exemplo, 140, eu ia encontrar ainda um número negativo, eu continuaria fazendo isso até que eu encontrasse um número, certo? Positivo, porque aí eu vou conseguir determinar qual é o resto. Perfeito, então, gente? Mais uma questão resolvida, quer dizer, onde eu mostrei a vocês o segundo caso de divisibilidade por 7. Né? Esse caso vira quase que uma curiosidade. Isso aí aparece raramente nos livros didáticos, né? E só aparece em livros especializados, né? Tá? Quer dizer, não é todo livro que traz isso não, gente. Só livros especializados é que entram né, nesse assunto, divisibilidade por 7. Então vale para que a gente fique conhecendo como é que acontece isso. Eu vou fazer, na próxima videoaula, vou tentar fazer dentro desse assunto, eu vou fazer uma divisibilidade que eu
não posso dizer isso, é difícil de falar isso, eu descobri uma divisibilidade genérica. Ela vai servir para todo e qualquer número. Eu posso fazer por 7, por 23, por 45, por qualquer número, gente. É muito interessante, né? Eu já vi alguma coisa parecida, mas eu confesso que eu nunca vi em livro algum didático, né, esse meu método, né, o método de você fazer o que eu chamo de divisibilidade genérica, redução de ordens. É muito interessante, tá? Então, na próxima videoaula eu gostaria de fazer esse método e compartilhar com os amigos, tá certo? E aí eu sempre coloco isso, né? Claro que algum maluco como eu já fez isso há muitos anos atrás. A diferença é que isso não foi publicado. Né? Então chega para nós a ideia assim, porra, eu inventei. Com matemática ninguém inventa nada, gente. Na verdade, você não tem conhecimento porque isso não foi publicado ou não houve interesse em publicar. Né? Mas certamente um maluco qualquer igual a mim, né, há muito tempo atrás já fez isso, já fez, só que não está publicado e a gente vai, então fui eu que inventei. Mas eu tenho consciência que certamente algum maluco já criou isso, só não foi publicado. Tá bom, gente? Aí não chega pra gente, a gente diz que a gente inventou uma situação. Mas é muito interessante. A minha divisibilidade genérica. Tá certo, gente? O importante dela é que eu também tenho condição de saber o resto. Eu vou poder calcular se o número é divisível, por exemplo, por 23, e tem mais, e vou dizer qual é o resto exato que esse número, ao ser dividido por 23, vai deixar. Perfeito? E aí, não interessa o tamanho do número, não, gente. Eu vou trabalhar com números muito grandes e você vai ver que é muito interessante essa minha divisibilidade. Gente, é isso aí que eles falou. Professor Luiz Fernando Reis, fica daqui o meu abraço, o meu carinho, pela atenção dos amigos, pelas visualizações de nossas videoaulas e fica o convite para que os amigos visitem o nosso site, o matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental. Eu chamo até de portal, né? Porque é um site com mais de 300, em torno de 320 páginas exclusivamente falando de ensino fundamental. Álgebra, aritmética, geometria, análise, a matéria está lá completíssima. Falta um detalhe aqui, uma coisa ali, mas de um modo geral a gente pode considerar que 95% do assunto está totalmente completo. E tem um dado fundamental, né? O nosso site é totalmente gratuito, você fica livre para estudar o tempo que você quiser, quando você puder, a hora que você desejar, que você puder, né? E você não vai ter ônus algum. É realmente gratuito, não estou brincando não. Não é pegadinha para você chegar lá e ter que pagar, ter que fazer cadastro, não tem nada disso não, gente. O nosso site é verdadeiramente gratuito, em mais de 320 páginas de ensino fundamental de matemática. Tá bom, gente? Eu aguardo a visita dos amigos. Você que é concursando, gente, está se preparando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público, gente, a dica está dada. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Você não vai se arrepender e muito mais. Você vai realmente se engrandecer, vai fortalecer muito, vai favorecer muito os seus estudos, né, para um concurso público e um concurso de um modo geral. E até prova mesmo do seu colégio. Tá bom, gente? É isso aí. Obrigado. Até a nossa próxima videoaula.